Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, a história de hoje está muito bonita, você vai amar, você vai adorar. Mas antes da história, quero agradecer aquela pessoa que pôde ajudar com o Valeu e tem valido demais. Continue você também colaborando, ajudando. O canal precisa se expandir, quer ter o próprio estúdio, contar as histórias ao vivo, melhorar ainda mais os fundos musicais. Preciso de você. Manda o teu Valeu pra gente, o quanto você puder. Paulinho, onde eu encontro o Valeu? Sabe aquela fileirinha onde você dá o positivo, que você dá o teu joinha, que você curte a história, e isso é importantíssimo também? Ali mesmo, você encontra um coração, dentro dele um cifrão, esse é o Valeu. E eu gosto desse ícone criado pelo YouTube, que significa para mim a doação feita com o coração. Se você ama o canal, mande o quanto você quiser e puder. Tá bom? Por favor. E se mora em outro país onde não tem o Valeu, manda um superchat, manda um super stickers. E vem aí uma sessão especial para os membros do canal. Vai se preparando, tá? Tá tudo sendo feito com muito carinho por você. História linda de hoje. Já começou. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, primeiro quero situar no tempo, no espaço. Foi 1969. 1969, os fatos. Mas agora eu vou contar nos detalhes. O doutor Gentil, olha o nome, doutor Gentil, para mim tinha tudo a ver com ele. Ele era dono da fazenda Boi Preto. A fazenda era grande e já havia sido também grande produtora de café. Mas ainda tinha uma boa produção. Sem contar a criação de porcos, galinhas, cabras, o gado. Eu trabalhava lá, na fazenda. Além da limpeza, eu era uma espécie de governanta da casa do Dr. Gentil. E foi ele quem me pediu que eu recebesse e treinasse a Terezinha. Ei, Terezinha! Terezinha é muito importante nessa história que eu vou contar. Pediu-me dedicação especial no caso da Terezinha. Ela era, naquela época, uma mocinha que estava chegando aos 16 anos. Seus pais tinham sido colonos numa fazenda vizinha, mas ela havia ficado órfã. O seu pai e sua mãe foram arrastados pelas águas do Rio da Onça. Teve, naquela época, umas chuvas pesadas lá, sabe? E uma tromba d'água descendo de uma montanha acabou arrastando o paizinho e a mãezinha da Terezinha. Eles atravessavam uma pequena ponte no instante exato que a ponte cedeu devido à violência das águas naquele momento. Os dois foram levados pelas águas. E o que mais entristecia nesse caso era que os corpos jamais haviam sido encontrados. Acabaram arrastados por um grande rio e dali desapareceram os corpos. 3 irmãs de Terezinha foram para a casa de um tio que ficava na capital daquele estado. Mas Terezinha, ela foi pedir ajuda ao bondoso Dr. Gentil. Ele não tinha só esse nome, não. Ele de fato era o Dr. Gentil, extremamente, de fato, gentil. Ele acolhia tantos quanto podia e não negou ajuda a Terezinha. Ele a acolheu em sua casa
e daí ter feito um pedido especial. Queria que eu treinasse, que eu preparasse a Terezinha e ainda que eu cuidasse dela como a responsável pela casa toda vez que o doutor Gentil se ausentasse. E doutor Gentil, além da fazenda, ele tinha uma profissão para a qual sempre foi muito dedicado. Ele era médico e sempre que solicitado ele exercia a profissão com muito amor. Sim, às vezes, quando ele podia, ele cobrava, quando era um fazendeiro, mas eu sou testemunha de inúmeras vezes que eu vi fazer aquilo por amor à profissão e por amor ao ser humano, de maneira graciosa. Foi assim que a Terezinha entrou naquela família. Eu digo família porque era assim que nós nos sentíamos na casa do Dr. Gentil. Formávamos ali uma grande família, apesar do Dr. Gentil ser sozinho. Ele era viúvo da dona Joaquina e o único filho que o Dr. Gentil tinha, ele estava radicado, ele era médico também e morava na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Mas na casa da fazenda Boi Preto, além do Dr. Gentil, morávamos mais 4. Eu, dona Laura, a cozinheira, seu Hercílio, que era o motorista, e agora também ela, a Terezinha, que acabava de chegar. Essa era a nossa família e nós éramos unidos para valer. O tempo foi passando e eu era testemunha do carinho especial que o Dr. Gentil tinha pela Terezinha. Ele chegou a me falar: Zumira, a Terezinha para mim é a filha que eu não tive, sabe? Eu quero muito bem essa menina. Você cuida dela sempre com amor, tá? Você não sabe, meu coração fica muito apiedado e destruído de saber que essa coitadinha perdeu pai e mãe juntos de uma vezada só. E o pior, né? Sequer pôde se despedir deles. É muito triste que as pessoas não possam sequer serem sepultadas. Eu tenho muita pena dessa menina. Cuida dela com muito amor. Para mim, eu quero que você entenda, sabe, Zumira? É como se ela fosse uma filha. E não era só o Dr. Gentil, não. Mas todos nós da casa nos apegamos e muito a Terezinha. Primeiro, pela sua história. E depois, porque ela era extremamente educada e carinhosa. Uma verdadeira menina de ouro. A menina que tinha chegado na casa com os seus 16 anos, foi a idade que ela chegou, exatamente quando completava 16 anos. E agora o tempo já havia passado, ela havia completado os 18, fez 19 e chegava a 20 anos. Dr. Gentil completava 80 anos. Era para descansar, né? Muita gente fala: ah não, com essa idade ele trabalhava ainda. E como médico, trabalhava. E vou dizer uma coisa, ele era um raro médico naquela região. E não era só um raro médico, ele era um excelente médico cirurgião, afamado em toda a região. Dr. Gentil chegava aos 80 anos e ainda trabalhando. Tudo bem que ele não trabalhava mais como antes, ele não tinha consultório estabelecido, não estava vinculado a um hospital, mas vivia atendendo as pessoas. Vivia atendendo. Um que precisava de um socorro, batia na porta dele e ele corria até o hospital da cidade para fazer o atendimento. E sempre obtinha resultados positivos porque ele era um excelente médico. Em casos especiais, era o Dr. Gentil. Ele vivia agora mais na fazenda, mais próximo de todos nós. E foi nessa época que chegou à fazenda o Gerulino. O Gerulino, ele veio trabalhar na fazenda Boi Preto. O Gerulino quem era? Um rapaz assim, forte, segundo se comentava, depois que ele agarrasse no chifre de uma reis, ele derrubava a reis no chão, tamanha a sua força muscular. Além disso, ele era bonito também. E desde a sua chegada, nós percebemos que a Terezinha gostou do Gerulino. Ela gostou. Havia entre os dois uma troca de olhares. Aquilo, sem dúvida, que era sinal
do amor chegando no coração. Todo mundo tem esse direito. Ela era tão bonita. Com certeza formaria um casal muito bonito. Mas me lembro que o Dr. Gentil ficou todo enciumado. Ele percebeu um clima diferente e ele ficou todo enciumado com a sua Terezinha. A Terezinha que para ele era uma filha. E então, assim como um pai que tivesse a sua filha assediada, ele ficou não apenas enciumado, mas ficou preocupado. Você fica de olho aí nesse rapaz, viu, Zumira? Qualquer coisa você me avisa que eu tomo providência. Esse Gerulino é bom trabalhador, é um sujeito forte, a gente tem gostado do trabalho dele aqui na fazenda, mas de olho nele com a minha Terezinha, por favor, de olho nele. De olho nele, viu? Por favor, Zumira, você é esperta, sabe o que eu estou falando. E quando ele soube que Gerulino vinha rondando ainda mais a casa da fazenda para ficar pertinho da Terezinha, o Dr. Gentil mandou um recado de novo para mim. Zumira, por favor, você diga a esse Gerulino que se ele quiser alguma coisa com a minha menina Terezinha, não é assim não. Em primeiro lugar, tem que ser coisa séria. E depois que ele venha falar comigo, tem que pedir autorização para mim. Terezinha tem quem se preocupe por ela. Por favor, você dê esse recado a ele. Isso tudo eu coloco aqui na história para que vocês tenham uma ideia do quanto que o Dr. Gentil se preocupava com a Terezinha. Eu levei o recado pro Gerulino. Ele era meio zombeteiro, sabe, o Gerulino? Ele quis rir da minha conversa, mas eu o repreendi na hora. Ô, Gerulino, você não ria não, viu? O Dr. Gentil tem a Terezinha como se fosse filha dele, tá? O recado que eu lhe trago não é brincadeira não, é sério. Tá bom, Zumir? Fala pro velho que eu tô sabendo. Eu vou fazer tudo direitinho, tá? Mas eu não gostei da reação do tal do Gerulino. Ele se mostrava assim um sujeito indisciplinado, sabe? É o que dissera o doutor Gentil. Ele era bom trabalhador, forte, mas indisciplinado. O Gerulino, ele não foi falar com o doutor Gentil e ele continuava buscando proximidade com a Terezinha. Mas a própria Terezinha, educada como era e sabedora da opinião do doutor Gentil, ela mesma falou com ele. Ô Gerulino, se você quer mesmo namorar comigo, você vai ter que conversar com o doutor Gentil. Eu o respeito muito. E ele a mim também. Por favor, você quer mesmo? Lógico que eu quero, Terezinha. Então você vai ter que falar com ele. E só assim ele foi conversar com o doutor Gentil. E eu, tem porque eu estava sempre por perto, a lista de recomendações feita pelo doutor Gentil a Gerulino, que ele tudo respondia: tá certo, sim, senhor. 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 Mas na verdade, as recomendações feitas entraram por um ouvido do Gerulino e saíram pelo outro, porque foi a partir daquele momento que eles começaram a namorar. E eu testemunhei. Ali começava o sofrimento também da Terezinha. Gerulino, ele namorava com ela, mas era público e notório que ele saía com outras moças das fazendas vizinhas. Ele sumia, especialmente quando ia dando sábado, domingo, ele desaparecia. Muitas vezes tinha serviço na fazenda e quem achava o Gerulino? Ninguém encontrava o Gerulino, ele sumia por aquelas terras de meu Deus. Por onde andava? Eu imaginava por onde ele andava, era rabo de saia. Terezinha vivia a chorar
E não raro ela me pedia para que eu não contasse nada pro doutor Gentil. Ela gostava, sim, do Gerulino, mas vinha sofrendo. Ela sabia que o doutor Gentil não iria admitir aqueles abusos do Gerulino. Isso ele não ia mesmo. Mas eu, com pena da Terezinha, eu ficava calada. Mas se via que Gerulino não era um homem ideal para ela, sabe? Quantas e quantas vezes eu me derramava em conselhos para Terezinha. Ela merecia um homem melhor que ele, mas ela estava apaixonada. E uma mulher, quando está apaixonada, ela não escuta ninguém. Você que é mulher e está me ouvindo, você sabe disso. Uma mulher, quando apaixonada, ela não ouve ninguém, não escuta ninguém e teima na relação. Foi bem isso. Terezinha teimou com Gerulino. Até que ela começou a sentir aqueles enjoos, aquele desejo de chupar limão. Uai, Terezinha, eu tô achando estranho você chupando limão assim puro. E esses enjoos, como estão suas regras? Ela me olhou, arregalando os olhos, e me disse que as regras estavam atrasadas. Só podia ser. Só podia ser. Daí, para confirmar a gravidez, foi mais um passo só. E agora? Terezinha estava grávida. Grávida de Gerulino. E agora? Terezinha chorava feito criança pela decepção que seria a notícia para o doutor Gentil. Se ele a tratava como filha, também era verdade que Terezinha o respeitava como um pai. Ela estava preocupada. E agora, como dar notícia para ele? Mas eu mesma dei uma força para que ela contasse. Doutor Gentil, quando ele ficou sabendo, ele ficou doido. Mas não com a Terezinha, porque a Terezinha sempre foi a sua querida, a sua amada. A Terezinha ele queria poupar, proteger, mas ele ficou louco da vida, foi com o Gerulino. Até porque ele lhe havia rezado um rosário de recomendações, que respeitasse a Terezinha, porque a Terezinha para ele era como filha. Na mesma hora, ele pediu que eu fosse chamar o Gerulino, que morava, ele ficava na casa que ficava vizinha ao curral. Era ali que ele morava. E eu presenciei também a conversa de Gerulino com o doutor Gentil. Gerulino, tudo que eu falei para você, camarada, de nada valeu. Você não respeitou a minha menina Terezinha, Gerulino? Como assim, doutor Gentil? Não respeitei como? Ora, não respeitou. Ela tá de barriga. Ela tá grávida. E não foi isso que eu lhe pedi, Gerulino? Que você engravidasse a minha menina? Eu pedi que você a respeitasse. Gerulino, nessa hora, ficou mudo. E o doutor Gentil, ele continuou. Sendo assim, Gerulino, eu exijo que você imediatamente se case com a Terezinha. Eu já vou fazer correr a papelada no cartório do Afonso. Você vai se casar com ela, e casar com ela no papel, inclusive. Porque para mim, eu lhe disse e repito, ela é minha filha. Você vai ter que se casar com ela. Mas, o doutor Gentil, o que é, Gerulino? Doutor Gentil, eu não posso me casar. Mas como não pode se casar? O que foi, Gerulino? O que você está me respondendo? Como você não pode se casar? O que você esperava que eu exigisse de você que não fosse, no mínimo, casamento com ela?
Ô, doutor Gerulino, eu não posso me casar com a Terezinha. Não pode? Que história é essa, meu rapaz? Terezinha tá grávida? E você não apenas pode, como vai se casar com ela. Doutor Gentil, não posso mesmo. Quando correr papelada, o senhor vai ver que eu não posso. E por quê? Porque eu já sou casado. Como é que é, Gerulino? Eu já sou casado, doutor Gentil. Você é casado? Sou, doutor Gentil. Eu já sou casado. Mas quer dizer que só agora que você faz a revelação? Eu sinto muito, mas a verdade é essa. Eu sou casado e não vou poder me casar com a Terezinha. Quer dizer, pelo menos por enquanto, né? Até que tudo se resolva. Eu não vou poder me casar com ela agora. Eu tive até que ir buscar correndo uma água com açúcar pro doutor Gentil. De tão abalado e nervoso que ele ficou. Afinal de contas, ele estava com 80 anos. Ele parecia que teria um treco, um troço. E se ele não tivesse aquela idade, com certeza, ele teria partido para cima do Gerulino. O que era impossível, porque já disse que o Gerulino era um rapaz forte. Gerulino ainda contou que era casado e que tinha 2 filhos com a mulher. A moça com quem ele era casado se chamava Inês e morava na fazenda Santa Clara, que ficava a 6 léguas da fazenda Boi Preto. Eu tinha certeza que o doutor Gentil iria mandá-lo embora naquela mesma noite. Mas acabei sendo surpreendida. Depois de beber a água com açúcar que eu trouxe ao doutor Gentil, ele ficou de pé, tirou o chapéu da cabeça, coçou os poucos cabelos brancos que lhe restavam e falou para o Gerulino: vai pro seu canto, rapaz, que depois a gente conversa. Haveremos de encontrar uma solução. Naquela noite, eu testemunhei que o doutor Gentil, ele não dormiu, ele não conseguiu dormir. Porque a casa era de assoalho e eu escutava que ele andava no quarto dele o tempo todo. E ouvia o barulho da sua caneca de alumínio, onde ele tomava água da moringa em seu quarto, sendo colocada sempre à mesa. Eu também acabei não dormindo, preocupada que estava com o doutor Gentil. No dia seguinte, logo cedo, ele pediu que o motorista o levasse. E eu fui junto. Ele acabou me pedindo para eu ir junto. E nós fomos, o motorista, eu e o doutor Gentil, até a fazenda Santa Clara, onde ele foi confirmar a história contada pelo Gerulino. E não apenas ele confirmou a história, como a família da mulher de Gerulino, da Inês, não ficou espantada com a história da gravidez do Gerulino, não. Já que aquela não era a primeira vez. Não era a primeira vez que notícia igual chegava por aquelas bandas. A família da mulher do Gerulino contou que pelo menos... Vocês estão brincando. Ele tem uns 5, 6 filhos espalhados por aí. Ele tem, sim. Não tem, Inês? Coitada da Inês, não tinha voz para nada. Ela ficava olhando para o chão. A mulher e os 2 pequenos filhos perto da mãe, um segurando a sua mão e o outro brincando com alguma coisinha que havia no chão. Não é, Inês? Perguntou o pai dela a ela, e ela apenas confirmou, sacudindo a cabeça, que sim. Ele tem mais uns 5, 6 filhos por aí, viu, doutor Gentil?
Ele vive fazendo filho nas mulheres. Esse sujeito, ele vai acabar povoando essa região inteira aqui. Não tem respeito, não tem cuidado. E por que vocês não colocam ele para correr? Ixi, quantas vezes já fiz isso, já persegui ele até com foice. Mas vira e mexe, ele dá um jeito de voltar, e a boba da Inês acaba recebendo ele de volta e chorando para que eu aceite sempre. Vocês não me falam uma coisa dessa. Pois é, doutor Gentil. É o que a gente tem para dizer, infelizmente. Ele tem mais uns 6, pelo menos. Se não tiver mais, isso que a gente soube. O doutor Gentil teve uma hora que ele, passando mal, até mudou de cor. Eu estava até com medo que ele sofresse um mal súbito de tão nervoso que ele estava. Mas o que me deixava intrigada é que ele não mandava o Gerulino embora da fazenda. O que será que estava passando pela cabeça do doutor Gentil? Porque, diante de tudo que aconteceu, ele pediu segredo sobre aquela viagem para mim e para o motorista. Nós que éramos extremamente fiéis a ele. Por favor, vocês façam um segredo, tá? Para que dê tudo certo no que eu estou pensando, por favor, vocês façam um segredo. Ele não pode saber que eu estive aqui. Terezinha, por sua vez, coitada, também sofria suas dores, chorando sem parar e arrependida por não ter ouvido os meus conselhos, e mais sofrida ainda pelas dores que ela causava ao doutor Gentil. Pois depois que voltamos à fazenda, 5 dias depois, um acidente aconteceu com o Gerulino. Ele estava cortando uma árvore da fazenda e ele fez a amarração do tronco para puxá-lo para um determinado lado. Mas o tronco caiu do lado contrário, o lado errado. E um dos galhos daquele tronco imenso acertou as 2 pernas do Gerulino. Ele sofreu fratura exposta na altura da coxa numa perna, e a outra perna ele fraturou bem no meio da canela. Castigo, né? Castigo, o acidente com ele foi feio. Nessa hora foi que o doutor Gentil mostrou sua grandeza de espírito. O motorista, junto com os outros homens, recolheram o Gerulino, que gemia e desmaiava de dor. Ele não ficava lúcido, porque a dor era tanta que às vezes ele reclamava, às vezes ele desmaiava. E socorreram o Gerulino ao hospital mais próximo, e o doutor Gentil foi junto com o Gerulino. Era exatamente a especialidade do doutor Gerulino, sabe? Ele era cirurgião, mas resolvia esses problemas de fraturas, porque ele também era ortopedista. De fato, ele faz a cirurgia do fêmur de Gerulino, e foi muito bem feita, do osso da canela também. E foi interessante notar como o doutor Gentil, depois de ter acudido, de ter praticamente salvado a vida do Gerulino, como o doutor Gentil voltou muito melhor depois de ter salvado as pernas do rapaz, porque as 2 foram atingidas. E até aquela insônia que o doutor Gentil vinha sentindo, porque eu ficava ouvindo os passos dele no assoalho e o barulhinho da caneca de alumínio e a água na moringa, aquilo cessou, ele parou. Ou seja, depois de ter atendido o Gerulino e de ter salvado o Gerulino, ele voltou melhor. Doutor Gentil voltou a brincar, a sorrir. Parecia até que
Gerulino, por ter tido a perna salva por ele, tivesse prometido que assim que deixasse o hospital, iria se casar com Terezinha. Era a impressão que dava de tão feliz que ele estava. Será que o Gerulino havia dito isso? Será que esse era o motivo da alegria do doutor Gentil? Não. Não foi o que se deu, o que aconteceu. Mas uma outra coisa tinha acontecido. Por que o doutor Gentil estava se sentindo tão melhor? Cheguei a perguntar para ele. Ô, doutor Gentil, graças a Deus eu estou vendo que o senhor se acalmou, está comendo bem, o que o senhor precisa mesmo, está dormindo bem, está feliz, né? Ah, Zumira, é que eu fiz uma orquitomia perfeita em Gerulino. Ele ficou bom. O senhor tá rindo, que bom. Que o senhor fez? Orquitomia. Não me olhe assim não, Zumira. Que foi, Zumira? Mas o que é isso que o senhor falou aí? Orquitomia? Como é que fala? Orquitomia. O que é isso? Ah, é uma cirurgia. Ficou bom, hein? Ele ficou bom, ele vai ficar melhor ainda. Que bom, né, doutor Gentil? E ele falou alguma coisa de casar com a Terezinha? Não se preocupe com isso agora. O importante agora é ele se recuperar. Tá lá com a mulher dele, né? A Inês, coitada da Inês, tá lá. Levei ele pra lá. Olha, 8 dias depois que Gerulino teve alta do hospital e não voltou, obviamente, para a Fazenda Põe Preto, ele foi direto para a Fazenda Santa Clara, conforme me explicara o doutor Gerulino. Lá ele faria a recuperação das pernas. No mesmo dia, 8 dias depois, o doutor Gentil preparava o carro para uma viagem. Pediu que eu arrumasse a minha mala, pediu que Terezinha arrumasse a mala dela, e ele nos levaria junto à tal viagem. Acreditei que fosse um passeio para animar a Terezinha, que estava triste, grávida, coitada. Mas eu estranhei quando ele mandou o motorista passar antes da Fazenda Santa Clara, porque ele queria se despedir do Gerulino. A pedido do doutor Gentil, entramos lá na tal da fazenda. Eu já conhecia. E entramos todos, inclusive, no quarto para a despedida de Gerulino. E lá estava o Gerulino deitado na cama, as pernas engessadas e uma delas presa no alto por uma corda que estava amarrada no caibro do telhado, na cumieira. Ao ver aquela cena, fiquei até com pena do Gerulino, que estava destruído daquele jeito. Doutor Gentil entrou e foi fazendo recomendações a todos da casa. Olha, gente, não esqueçam de mudar as costas do Gerulino de posição, senão tem formação de escaras, feridas que são difíceis de cicatrizar depois. O coitado não pode levantar dessa cama para nada. Uma perna presa na cumieira, a outra está engessada, ele não pode se mover. Então vocês vão mudando ele de posição. Ele vai ter que ficar assim uns 40 dias. Senão toda a colagem do osso se perde. Tá bem, Gerulino? Na medida do que eu posso, né, doutor? Na medida... Mas é terrível ficar aqui, doutor. É terrível ficar desse jeito, nessa posição. Parece que me dá a impressão de que tudo dói, doutor. Tudo dói, né? Gerulino, eu passei pra me despedir de você, viu? Tô indo embora com Zumira e Terezinha.
Estamos indo para casa do meu filho no Rio de Janeiro. Ah, o senhor está indo para lá? Tô indo. Então o senhor faz uma boa viagem, viu? Obrigado, Geraldino. Passei para lhe fazer algumas recomendações. Pois não, doutor. Quanto à comida, você já pode comer de tudo, tá tudo liberado já. Mas sem exagero. Se puder evitar agora a carne de porco, você sabe que é bom. Agora, com mulher, Geraldino, com mulher não tente nada não, viu? Nada. Você tá me entendendo, né, Geraldino? Com mulher você não vai tentar nada, tá? Não, pode deixar, doutor. Eu nem tenho condição. Ah, eu sei disso, mas você me entendeu, né? Entendi sim, senhor, doutor. Tá certo. O senhor é brincalhão. Eu fico meio envergonhado. Fica envergonhado, Geraldino. Geraldino, na hora do bem bom você não fica com vergonha, não, né? Você acaba envolvendo a mulherada toda. Geraldino. Mas você tá entendendo, né, o doutor Gentil? Com mulher, não mexa por enquanto não, viu? Aliás, eu nem sei se depois... Bom, você vai avaliando. Ô, doutor, pode deixar. Pode ficar sossegado. O doutor foi até a cozinha, bebeu uma água, eu o acompanhei e também Terezinha. O motorista já esperava a gente no carro. Então agora estava entendendo que a viagem seria até o Rio de Janeiro. A Terezinha aproveitou, entrou no carro. Eu também ia entrar no carro, mas eu fiquei porque eu percebi que o doutor Gentil ainda não havia dito tudo pro Geraldino. E eu senti que faltava alguma coisa para ser falada e ele passou ali especialmente para dizer. Foi quando ele bebeu a tal da água e ele voltou e eu dei passos atrás dele, embora não tivesse sequer entrado no quarto, mas de onde eu estava, a casa muito pequenininha, só vi uma cortininha de pano. Eu pude escutar quando ele falou: Geraldino. Oi, doutor. Eu voltei aqui para falar só para você que as mulheres agora foram embora. Negócio que eu falei para você, que cuidado com as mulheres, que você não vai poder mais fazer o que você fazia, não. Eu não entendi, doutor. Comida em casa à vontade. Você vai até perceber que você vai engordar mais, sabe? Como assim, doutor? Eu não tô entendendo. Uai, a gente quando capa o porco, ele não engorda? Não, eu não entendi. Quando capa o porco, mas o que tem a ver comigo? Quando capa o porco, ele engorda. Mas o que isso tem? O que isso tem a ver comigo, doutor? O que tem a ver com você é que eu capei você, Geraldino. Eu capei você. O senhor é brincalhão demais. Não é brincadeira? Eu aproveitei e eu fiz uma cirurgia no seu saco escrotal. Retirei os seus grãos, seus testículos. A partir de agora, você não faz mais filho em ninguém, Geraldino. Você é um homem capado. Que brincadeira, mas não é brincadeira, não. É sério, Geraldino. O que, doutor? O que o senhor está me falando? O que você acabou de escutar. Agora você é o capão Geraldino. Tchau, Geraldino.
Doutor! Tchau, Gerulino. Doutor Gentil! Se tira daqui! Eu nunca vi o doutor Gerulino andar tão depressa. Me surpreendeu espiando ali praticamente para dentro do quarto. Vambora, Zumira. Entramos no carro e saímos. Ele não foi para o Rio de Janeiro, para a casa do filho, mas viemos direto para São Paulo. Doutor Gentil veio gargalhando por toda a estrada. Eu também ri. Foi quando eu fiz a pergunta. Doutor Gentil, quando o senhor dizia que tinha feito aquele negócio, como é que é? Eu até escrevi para perguntar para o senhor. Aqui. Eu até escrevi. Orquitomia. Orquitomia perfeita, o senhor ri. O senhor queria dizer o que com essa orquitomia perfeita? Orquitomia. Você é esperto, hein, senhor? Por isso que eu gosto de ser. Orquitomia é o nome que se dá à cirurgia onde a gente retira os testículos do caboclo. Fica capado. Mas isso não mata o rapaz? Não mata nada, Zumira. No caso dos eunucos que sofriam essa cirurgia, os eunucos viviam mais do que os outros homens, uma média de 19 anos a mais. Ganha saúde. Viver vai viver mais. Só não produz mais filho em ninguém. E funciona, eu digo assim, não produz filho, mas nada. Seguinte, até pode acontecer com uma minoria, coisa de 27%, da pessoa ainda manter uma certa libido. Mas ela diminui bastante. Tem gente que 40% dos casos fica zerado. Não tem mais nem desejo por ninguém. Eu acho que resolvi o problema do Gerulino e da mulher dele. Se a Inês agora souber levar, dá para ser feliz com ele. Agora, que vai engordar um pouco, isso vai. Mas, doutor Gerulino, o senhor sabe o quanto eu admiro o senhor, mas o senhor não cometeu um pecado, não? Zumira, eu sou um homem prevenido. No Evangelho de São Mateus tem algo na Bíblia, Evangelho de São Mateus, que diz assim: se tua mão ou teu pé te faz pecar, corta-o, porque mais vale ser manco ou coxo que ser atirado ao fogo eterno com as duas mãos e os teus dois pés. Entendeu, Zumira? Sim, mas o senhor não cortou nem a mão nem o pé. Zumira, presta atenção. Presta atenção. Ó, vou repetir para você. Se tua mão ou teu pé te faz pecar, corta-o. Porque mais vale ser manco ou coxo que ser atirado ao fogo eterno com as tuas duas mãos e os teus dois pés. Entendeu? Ah, é verdade. É verdade, eu entendi agora. Quer dizer que pecado o Gerulino não... Ah, é verdade. E foi assim que naquele ano de 1969 chegamos a São Paulo. Doutor Gerulino tinha tudo preparado por aqui, já tinha uma casa. Aliás, vivemos muito tempo nessa casa. Doutor Gerulino, aqui em São Paulo, ainda teve mais 8 anos de vida. Faleceu antes de completar 90, de 88 para 89 anos. A nossa amada Terezinha teve a criança por aqui. Aqui ela conheceu um rapaz de nome Eduardo,
se casaram e estão juntos até hoje e são felizes. Além daquela menina, era uma menina. Além daquela menina, tiveram outros 2 filhos. Até eu me ajeitei por aqui. Até eu me casei com o Geraldo, que trabalha como porteiro de edifício, trabalhou muito tempo e até se aposentou e agora voltou para fazer bico. Também tenho os meus filhos. Eu guardei esse segredo com aquela turma toda. O que aconteceu com o Gerulino, nunca mais soubemos. Nunca mais soubemos. Mas eu espero que a Inês, coitada, possa ter sido feliz, pelo menos por uns tempos, com o marido que aprontava com todo mundo. Mas o doutor Gentil deu um basta nisso tudo. O nome da cirurgia, quem quer que possa interessar, eu guardei aquele pedacinho de papel. Eu não sei se é de interesse de alguém. Eu acho que não. Mas se alguém precisar, eu guardei aqui, ó. O pedacinho de papel tá velho, amassado, e toda vez que eu leio, eu dou tanta risada, porque eu, na hora que estava escrevendo isso, eu até pensei que tivesse alguma coisa a ver com orquídea, sabe? Mas de orquídea, de flor, não tenha nada. Olha aqui, como tá velho o pedacinho de papel. Meu Deus do céu, esse doutor Gerulino era terrível. Meu Deus do céu, o que ele fez com o Gerulino, hein? Eu acho que, pelo menos, resolveu a questão. Orquitomia. Você já escutou falar? Orquitomia? Diz que o homem até vive mais. Sei lá. Quero o teu comentário. A partir de agora, manda o teu comentário. Se inscreva no canal para fortalecer ainda mais esse canal que você ama. Muito obrigado, viu? Continue enviando o seu valeu. Olha, estarei atenta e atento ao super chat, aos super stickers. Tá valendo tudo a partir de agora.